virtuosa, quem achará o seu valor? Excede o de finas joias o coração do seu marido, confia nele. Olá, bom dia. Mais um dia de provérbios, palavras de sabedoria. Mais um dia de programa Mães Amorosas, graças ao Senhor. E o provérbio de hoje, 24 de outubro, diz assim: os pés corta e o dano sofre quem manda mensagem por intermédio do insensato. Provérbios 26, 6. Temos como título: precisão ao transmitir a palavra. Ao preparar um homem capaz de transmitir mensagens com precisão nas palavras e fidelidade no conteúdo, muito treinamento e esforço é exigido. É muito comum a comunicação ser deformada ou até produzir um entendimento oposto ao desejado, depois de passar por vários interlocutores. Por esse motivo, nunca mande mensagens por meio de insensato. O resultado será como se cortasse os seus pés e aguardasse pelo dano que certamente virá. O apóstolo Paulo sabia disso e recomendou ao seu jovem cooperador Timóteo a transmitir a palavra que de sua parte ouviu somente a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Temos de levar a sério as palavras da profecia e, em primeiro lugar, nós mesmos precisamos pedir a Deus espírito de sabedoria e de revelação para entendê-las com exatidão, para depois transmiti-las fielmente a outros. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria, e fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia a todas as irmãs que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, mais uma porção da palavra. Então, semana 1, sexta-feira, leitura bíblica está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e Apocalipse 20, versículo 6. O versículo para ler com oração está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. E diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O tema da mensagem de hoje é fé igualmente preciosa. Em Deuteronômio, lemos sobre a boa terra de Canaã. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Capítulo 8, versículos 7 ao 10. Ao crermos em Jesus, Deus nos colocou em uma boa terra que representa Cristo ressurreto. Deus nos fez entrar em uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Essa descrição é uma ilustração em que o manancial profundo representa o Pai, a fonte representa o Filho e os ribeiros de água representam o Espírito. O Pai estava em um lugar inacessível ao homem
mas Cristo o trouxe até nós. Louvado seja o Senhor. Ele morreu e ressuscitou, permitindo assim que o Espírito alcançasse o homem diretamente. Alcançou a mim, alcançou cada um daqueles que creram na tua palavra, ó Senhor Jesus. A essência de Deus é a água. Existe água no manancial profundo, na fonte e no ribeiro. Em essência, Deus é um só, mas também é triuno. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito, para poder fazer a água chegar até nós. Essa é a riqueza da boa terra, na qual fomos colocados. Nessa terra não existe miséria, podemos comer à vontade. Essa comida não faz mal, pois vem da palavra de Deus. Nessa terra também há materiais úteis para a edificação e para as armas de guerra, ó Senhor Jesus, como o ferro e o cobre. Não foi nossa força que conquistou essa terra abundante, mas foi Deus quem a deu a nós. Podemos conferir Deuteronômios capítulo 8, versículos 9 até o 17. Nela tudo é pela graça. Amém. A segunda de Pedro, lemos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está no capítulo 1, versículo 1. A palavra obtiveram seria mais bem traduzida para foi aquinoada, foi repartida. Tem o mesmo sentido da palavra usada quando Josué repartiu a terra de Canaã entre as tribos de Israel, que por sua vez a repartiram entre as famílias. Quando cremos no Senhor Jesus, Deus nos deu uma porção de terra, que na verdade é o próprio Cristo. Ele é a porção seca, que surgiu no terceiro dia, da qual ganhamos um pedaço. Esse pedaço que ganhamos individualmente, em preciosidade, é igualzinho ao que nossos irmãos ganharam. Não precisamos cobiçar a terra do vizinho, pois todos nós ganhamos uma porção igualmente preciosa. É o fato de a nossa porção ser igualmente preciosa não significa necessariamente que seja do mesmo tamanho, mas significa que tem o mesmo valor. E isso, assim como as igrejas precisam de emancipação para participar das ferramentas da obra do Senhor e andar com as próprias pernas, fazendo a vontade de Deus, cada um de nós precisa ser emancipado. Precisa abandonar a síndrome de coitadinho. Alguns podem alegar que não entendem nada da Bíblia, que não sabem nada sobre a vontade de Deus e por isso receberam uma terra menor. Não, cada um de nós recebeu uma terra de igual valor. Tudo o que precisamos é trabalhar nela. Essa é a única diferença entre uns e outros. Se você trabalhar na porção de terra que recebeu, com certeza irá produzir. Amém. Trabalhamos nessa terra, nessa porção de fé que recebemos, fazendo a imersão na palavra e depois saindo para aplicar, pregando o evangelho e cuidando das pessoas. Uma maneira muito simples de fazer isso é por meio das listas de transmissão, pelas quais podemos enviar a palavra que temos recebido. Nem todo mundo responde, mas não poucas pessoas respondem, testificando sobre o quanto foram ajudadas e tiveram suas vidas mudadas por causa da palavra que enviamos. Valorizemos a terra que ganhamos e distribuamos o alimento que recebemos para fazer com que outras terras também sejam frutíferas. A mesma terra foi dada a nós e a nosso vizinho. Contudo, pode acontecer que não aproveitemos a riqueza de nossa terra. Isso significa ouvir a palavra, mas esta não ser acompanhada com fé e simplicidade. É o que está escrito em Hebreus. Também a nós
foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A maneira de fazer nossa terra produzir é ouvir com fé a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Isso está registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Muitas vezes nossa terra não prospera porque misturamos o que é do espírito com o que é de nossa alma. Às vezes estamos com interesses próprios, com intenções alheias à vontade de Deus. Somente a palavra de Deus é capaz de nos fazer discernir isso e nos levar ao arrependimento, para que nossa terra produza mais ainda. Outro item importante que nos leva a produzir encontrar-se em Hebreus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Portanto, resta um repouso ao povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Capítulo 4, versículo 3, capítulo 4, versículos 3 ao 9 e o 10. Quando aprendemos a trabalhar no descanso de Deus, a obra de Deus não nos cansa. Fisicamente podemos até sentir-nos cansados, mas espiritualmente nos encontramos no descanso. Se estamos cansados na obra de Deus, estamos trabalhando de forma errada. Por isso, permitamos que o Senhor produza por meio de nossa fé. Essa fé pertence a nós e é nossa responsabilidade fazê-la, produzir e dar frutos para o Senhor. Quando o Senhor vier para estabelecer seu reino milenar, seremos convidados a participar dele como vencedores, os 1000 anos, reinando com Cristo e sendo seus sacerdotes. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Portanto, vale a pena trabalhar na boa terra. Vamos trabalhar na terra que recebemos? Anote abaixo conforme que você recebeu na leitura de hoje. A luz na palavra, a direção e a admoestação. Faça uma oração em cima daquilo que você recebeu. Ó Senhor Jesus. Você também pode fazer um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Amém? Ó Senhor Jesus, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: ó Senhor Jesus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ó Senhor Jesus, esse versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, eu acho um versículo muito precioso, né? Porque fala que a palavra de Deus, ela é viva. Se ela é viva, ela realmente tem uma eficácia, né, irmãos? Ela tem uma eficácia. E aí diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E tem esse poder penetrante, né? Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Só Deus mesmo pode fazer isso, né, irmãs? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha que rico, irmãos. Ó Senhor Jesus, a palavra do nosso Deus diz que enganoso é o coração do homem e corrupto mais do que todas as coisas, né? Só Deus
tem o poder de conhecer, né? E é verdade. Nós não nos conhecemos, mas damos graças ao Senhor porque Ele nos conhece por dentro e por fora. E Ele também tem o poder de controlar as nossas emoções. Ele conhece nossa mente, Ele controla, tem o poder de controlar nossas vontades, nossas emoções, e nós damos graças a Deus por isso. Agradeço a Deus por mais esse dia, por mais essa porção da palavra, que o Senhor Jesus seja com o espírito de cada uma de nós, esteja derramando as suas insondáveis riquezas de Cristo sobre a nossa vida, nosso lar, sobre nossa família. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Até amanhã com mais uma porção da palavra. Amém. Vamos fazer a imersão na sexta-feira? A presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor, me dá prazer e alegria, oh, 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 a presença do Senhor, a presença do Senhor, a presença do Senhor. A presença do Senhor me dá prazer e alegria, oh, 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 a presença do Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, Jesus é nosso Senhor. Estamos começando mais uma leitura bíblica, dia 24 de outubro. Senhor Jesus, até aqui nos ajudou o Senhor, sexta-feira, né? O Senhor traga muita luz para você e comida, amém? Achar das tuas palavras, logo mas comi, e elas me foram gozo, né? E alegria para o coração, né? É isso aí, a palavra do Senhor proporciona alegria para nós, né? Amém? Satisfação, também ânimo, vigor, força. É isso aí, Jesus sabe que nós precisamos, né? Dessa energia para prosseguir nessa caminhada, né? Então, a gente tem que comer da palavra, né? Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa sexta-feira, por nós estarmos aqui. Nós vamos nos alimentar da tua palavra, Senhor. Ao ler, ao orar, nós nos alimentamos, Senhor, do pão vivo, eterno. Ó Senhor Jesus, tu és o nosso pão da vida. Senhor, nós temos a ti o tempo todo. Ó Senhor, o Senhor está conosco o tempo todo. Ó Senhor Jesus, o Senhor faz parte do nosso ser. Muito obrigada por essa luz tão maravilhosa que o Senhor traz para nós todas as manhãs com a tua palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãs? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, né, em Jeremias, capítulo 44. Vamos lá? Nós estamos vendo algo bastante negativo aqui, né, da situação do povo de Judá. Mas nós aprendemos, não é verdade? A gente aprende com essas situações aí, serve como lição para nós. Tudo que nós estamos vendo aqui, né, é algo negativo, mas pode se tornar positivo para nós, porque para que nós não caiamos nos mesmos erros, né? Dependemos do Senhor para isso também, né? Aliás, para todas as coisas nós dependemos do Senhor, né? Então, que o Senhor possa nos manter fiéis, né? E hoje nós vamos ver sobre a infidelidade dos judeus, que é repreendida pelo Senhor. Vamos lá? Jeremias 44, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito. Olha só.
quero dizer para vocês que este capítulo é a última vez que Jeremias fala para o povo. Depois eu vou ler uma nota, você vai entender. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis, na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas. Por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam esta coisa abominável, que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atender para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso, derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas em ruínas, como hoje se vê. E agora, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam, de modo que não lhes fique nenhum remanescente? Por que vocês me irritam com as obras das suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde vieram para morar? Por que vocês querem ser eliminados e se tornar objeto de maldição e de deboche entre todas as nações da terra? Será que vocês já esqueceram as maldades dos seus pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as maldades que vocês mesmos fizeram e as maldades que as mulheres de vocês fizeram, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vocês e dos seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o meu rosto contra vocês para trazer desgraça e para eliminar todo o povo de Judá. Farei com que o remanescente de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche. Porque castigarei os que moram na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada, a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão, a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito, em Patros, disseram a Jeremias. Todos disseram: não obedeceríamos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia.
Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Então Jeremias se dirigiu a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e os seus pais, os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso, a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado como hoje se vê. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhe sobreveio este mal, como hoje se vê. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: escutem a palavra do Senhor, todos vocês, do povo de Judá que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês e as suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos os votos que fizeram, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Pois bem, confirmem os votos que fizeram. Sim, cumpram o que prometeram. Mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá que vivem na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, eis que vigiarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E todo o remanescente de Judá que veio à terra do Egito para morar, ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês, de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para o mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo. Assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Então, eu quero simplesmente ler para vocês duas notas, tá? Para a gente poder entender o texto lido. Nota 44, 1 a 30, diz: esse capítulo contém as últimas palavras públicas de Jeremias. Não se sabe onde e quando ele morreu. Uma tradição diz que ele foi morto no Egito por seus concidadãos de Judá. Outra nota. Nota 44, 15, 19 diz: essa é uma das passagens mais surpreendentes na Bíblia. Era uma ostensiva afronta a Deus.
todos os homens declararam a sua preferência pela rainha do céu, pois, por sua lógica, o rude destino deles não era uma punição por parte do Deus de Israel, mas sim o resultado de terem deixado de sacrificar a ela. Nota 44, 21 a 22 diz assim: Jeremias responde ao argumento de que as ofertas feitas à rainha dos céus eram as mesmas que o povo tinha historicamente oferecido ao Senhor. Na verdade, era esse justamente o problema. Deus se lembrava desses falsos sacrifícios e já não podia mais suportá-los. E é por essa razão que a terra deles tinha ficado devastada e desolada. Nota 24 e 25 diz assim: Jeremias focaliza um segundo ponto no argumento dos rebeldes, que eles devem ser fiéis aos seus votos. Sua resposta é irônica, se não sarcástica. Vós certamente ireis realizar vossos votos, e certamente cumprireis vossos votos. No capítulo 42, 4 a 6, o povo tinha prometido fazer tudo o que o Senhor ordenasse. Como eles podiam cumprir votos feitos a um ídolo pagão, quando nem mesmo cumpriam seus votos para com o Deus vivo? Acho que as notas são suficientes aí, né? Para demonstrar qual era a situação do povo, né? Vamos agora para o capítulo 45. A mensagem de Jeremias a Baruque, que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia no livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito de você, Baruque. Você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor: aquilo que construí, eu vou demolir, e aquilo que plantei, eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Baruque, seu nome quer dizer abençoado. O Senhor é minha lâmpada. Ele vem de uma família distinta. Ele é neto de Maazéias, governador de Jerusalém no tempo do rei Josias, né? Conferir 2 Crônicas, referência 2 Crônicas 34:8. A expressão estas palavras é comumente ligada ao rolo que o rei Zedequias queimou no capítulo 36. Essa podia ser a razão da depressão de Baruque neste capítulo 45. Né? Seu irmão alcançou posição no governo, mas esse trabalho de pôr por escrito as palavras ditadas pelo profeta Jeremias tinha desaparecido na fumaça, ou seja, foi queimado, né? Ele não possuía nada para mostrar de seu trabalho. Nota 4, 5. Esses versículos afirmam com efeito, do ponto de vista de Deus: Baruque, se você tem problemas, o que dizer de mim? Estou a ponto de derrubar aquilo que levei séculos para edificar. Não está claro quais seriam as grandes coisas que Baruque buscava para si. Ele pode ter sido culpado de ambição egoísta, o que é censurado pelo Salmo 131. Por outro lado, ele pode ter desejado ver os poderosos feitos de Deus que foram prometidos em Deuteronômio.
O máximo que Deus promete a Baruque é que ele o deixaria escapar com vida. Essa foi a mesma promessa dada ao eunuco etíope que salvou a vida de Jeremias. No capítulo 44, foi a última vez que Jeremias falou publicamente para o povo. E agora vemos o profeta Jeremias mandando uma mensagem para Baruque. O Senhor iria deixá-lo com vida. Se todos vão ser mortos ali, todos os judeus vão ser mortos ali, mas haverá alguns fugitivos, ele disse, né? Então, agora ele fala para Baruque que a vida dele vai ser poupada, né? 46. Profecia a respeito do Egito. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações, a respeito do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Versículo 3. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem. Cavaleiros, tomem posição e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor? Eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é esse que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem cavalos, corram furiosamente carros de guerra, que saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia da vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga bálsamo, ó Virgem filha do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro, e ambos caíram no chão. Nota 46, 3 a 12, diz assim: esses versículos contêm um dos poemas mais vívidos no Antigo Testamento. Foi escrito antes ou logo após os babilônios açoitarem o Egito. O poema descreve o exército egípcio se preparando para o confronto com Nabucodonosor. Ele está cheio de sarcasmo. Quase podemos ouvir os oficiais egípcios gritando ordens, preparando suas tropas para o conflito. Os egípcios usaram broquéis, pequenos escudos redondos usados por soldados com armas leves, e grandes escudos para a proteção de todo o corpo do soldado com armas pesadas nessa batalha. As palavras cavalos e cavaleiros revelam que os condutores de carruagens se aprontaram ao mesmo tempo que a infantaria. As divisões de carruagens eram parte importante da guerra egípcia, como o Senhor havia dito através de Jeremias. Ele vai entregar o Egito para Nabucodonosor, rei da Babilônia. A vinda de Nabucodonosor, versículo 13.
palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e proclamem isto em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam, tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês. Porque o seu touro está caído no chão? Não pôde se manter em pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros e disseram, levantem-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali darão a Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatório. Versículo 18. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, e tão certo como o Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem atacá-la. Sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos, não resistiram. Porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um barulho como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, como se fossem cortadores de lenha. Cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz, eis que eu castigarei Amon, Deus de Tebas, e também Faraó, o Egito, os seus deuses e os seus reis, o próprio Faraó e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-lo, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde, voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Então, como muitos fugiram, um dia eles vão voltar. Deus salvará o seu povo, versículo 27. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante, e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, que de modo nenhum deixarei você impune. Senhor Jesus, então o Senhor prometendo aqui castigar as nações, mas também promete castigar o seu povo. E para terminar, quero ler uma última nota para você. A disciplina sobrevirá a Judá, mas o Eterno não destruirá totalmente o seu povo. Amém? Isso aí. Isso, castigarei a justa medida, ele disse. Esqueci de dizer que as notas são da Bíblia King James. Amém? Muito obrigada pela companhia. Fiquem agora com a irmã Lene, que continua a nossa leitura bíblica anual, tá bom? Até mais, amém, tchau. Bom dia, irmã Vera, bom dia, irmãs. Continuando com a leitura bíblica, a segunda parte, hoje 24 de outubro, vamos ler Salmos capítulo 94, Provérbios capítulo 26, versículos 6 a 8, e a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, iniciando a leitura com Salmos, que fala assim: apelo para a justiça de Deus. Versículo 1. Ó Senhor Deus das vinganças,
Ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem, o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos, dentre o povo, e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se comigo o trono da perversidade que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em que eu abrigo. Sobre ele faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém. Agora, Provérbios capítulo 26, e versículos 6 até 8. Como cortar os pés e sofrer dano? Assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Vamos ler agora Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que fala assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Capítulo 3, versículo 1. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se filtram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecado. Fogem desses, que são levadas por todo tipo de desejos,
que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Versículo 10. Paulo elogia e exorta Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Inspiração, valor e utilidade da Escritura. Versículo 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Mais um capítulo de Paulo a Timóteo. Belos conselhos. Bom dia. Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver, que não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim, me engana o coração, pois penso certo estar em meu orgulho vão. Assim, já quanto ao teu querer, não sei o seu valor, trocando pelo meu, rebelde sempre sou. Que tu
mostra teu saber. Desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver. Não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer.